Fala, Fogão, fim da terceira rodada do Campeonato Carioca para o Botafogo, empate em 0 a 0 com a equipe do Bangu, que leva o Glorioso a 5 pontos na tabela de classificação. Obviamente não foi o resultado que toda a galera botafoguense esperava, a gente queria mais uma vitória, mas infelizmente ela não veio. E não veio porque o Botafogo hoje, diferente da partida contra o Resende e também contra o Motoclube, o Botafogo hoje na fase ofensiva foi totalmente nulo. Para não dizer que o Botafogo não criou absolutamente nada, vale destacar 3 lances durante todos os 90 minutos. Aquela chegada do Enio, em que ele conseguiu costurar para dentro, bateu de chapa, mas ela não fez a curva que ele queria. A cabeçada do Benevenuto, que acabou triscando a trave, e a oportunidade desperdiçada pelo Matheus Nascimento na segunda etapa, que a bola sobrou para ele, depois de um cruzamento chute do Davi Araújo, mas infelizmente ele acabou furando aquela bola. Então assim, não teve nada demais durante os 90 minutos, a fase ofensiva do Botafogo deixou muito a desejar, e fica aqui o destaque apenas pela fase defensiva. Aquela organização que a gente já tinha visto contra a Resende, contra a Motoclube, voltou a aparecer nessa partida. Então esse é um ponto positivo. Defensivamente, o Bangu não conseguiu agredir o Botafogo. Não apenas pela fragilidade do próprio Bangu na hora de construir suas jogadas, mas também porque o nosso time não deu espaços. O Bangu só teve ali uma chance na primeira etapa, que foi uma finalização de fora da área, que o Douglas Borges fez boa defesa, e na segunda etapa, uma chegada ali na linha de fundo que cruzou para trás, poderia ser perigosa, mas a nossa defesa conseguiu cortar. Fora isso, também nada aconteceu pelo lado do Bangu. Então foi uma partida muito pobre tecnicamente. Não tem nada a se destacar assim que vale a pena a gente apontar, não, isso aqui foi muito bom e tal, não, nada disso. Realmente, muito abaixo. O Matheus Babi, por exemplo, mostrou que longe da grande área ele é um zero à esquerda de fato, conforme eu já falei aqui no canal várias e várias vezes, é um centroavante de definição. Quando o Matheus Babi resolve recuar aqui no meio de campo para participar da jogada, não sai absolutamente nada. Erra domínio, não consegue fazer o pivô, erra passe bobo, enfim, não sai absolutamente nada. Um outro jogador que eu quero destacar aqui, e nesse caso não é positivamente, é o Marcinho. Sinceramente, eu não sei se ele tá mal fisicamente, se ele tá abaixo ainda dos companheiros, mas o fato é que nessas 2 primeiras partidas do meio atacante, vale aqui destacar que é o Nazário 2, em termos de dinâmica pelo menos. A dinâmica de jogo do Marcinho, a forma como ele coloca a intensidade dentro da partida é muito abaixo do que a gente precisa, E por isso eu tô falando aqui, fazendo esse comparativo, de que em termos de dinâmica vai lembrar o Nazário. Não dá pra negar, você pode reparar o Marcinho correndo pra lá e pra cá, e é muito parecido nesse momento com o que era o Bruno Nazário. Então, esperamos aí que o meio atacante evolua, porque sinceramente não dá pra gente ter um Nazário 2 armando a equipe do Botafogo, Não saiu absolutamente nada hoje também, por exemplo, por conta disso, essa falta de dinâmica. O Botafogo não se aproximou na fase ofensiva, não conseguiu fazer tabela, não teve aquela possibilidade de infiltração, ultrapassagem, não teve, simplesmente não teve. A movimentação que a gente viu contra a Resende e o Motoclube não apareceu hoje. Então esse é um ponto que o Marcelo Chamusca precisa corrigir. Da mesma maneira, o Marcelo Chamusca precisa avaliar como que ele vai mexer na equipe do Botafogo ao longo da partida. Tiveram algumas mudanças no jogo de hoje que, sinceramente, não tinham sentido nenhum. Não consegui entender a entrada do Davi Araújo. Ele queria dar uma velocidade pelo lado esquerdo. Davi Araújo não é um cara veloz. Tinha o Cezinha no banco, que não foi aproveitado. Entrou o Rickson, que ficou meio sem posição. Ele entrou ali como o quê? O meia-direita. Já tinha o Jonathan, lateral direito. Matheus Nascimento caindo ali como ponta-direita, fora de posição mais uma vez. E aí o Rickson entrou como meia-direita. Ficaram 3 jogadores ali naquele corredor, sem conseguir criar absolutamente nada. A gente teve a saída do Pedro Castro, que infelizmente acabou se machucando, sentindo lesão. Aí é uma troca 6 por meia dúzia. Mas essas outras mudanças ao longo do jogo, sinceramente, não fez sentido algum. Pelo menos pra mim, não sei pra você. Eu queria destacar aqui também nesse vídeo as péssimas condições do gramado do Newton Santos. Chamou muito a atenção negativamente a condição do gramado. Não sei o que está acontecendo, sinceramente. O gramado vinha bem até certo tempo atrás, mas agora está começando a piorar e a gente não sabe por que disso. Tá faltando dinheiro para fazer a manutenção? É um corte diferente da grama, conforme a Greenleaf uma vez falou que tinha feito e a aparência do gramado ficou feia? Enfim, seria interessante aí a empresa que cuida do gramado do Newton Santos se pronunciar, porque sinceramente fica feio de ver você ver o campo do Newton Santos todo careca aqui, careca ali. Realmente seria interessante uma explicação aí para saber o que tá acontecendo no fim das contas. Enfim, Fogão, não tem muito o que falar dessa partida, é torcer pro Marcelo Chamusca pegar esse jogo e corrigir. Aquilo que a gente não conseguiu fazer na fase ofensiva tem que melhorar para as próximas partidas. Porque o Botafogo nesse começo de temporada, embora não tenha sofrido gols,
A gente já empatou 2 jogos no Campeonato Carioca. 0x0 contra o Boa Vista, 0x0 contra o Bangu. Não disputamos ainda nenhum clássico, a gente vai ter jogos difíceis aí pela frente e temos que buscar a classificação para essas semifinais da competição. Esse é um ponto muito importante, entra a questão de premiação e o Botafogo tem que fazer um bom Campeonato Carioca. Mas aqui eu quero destacar para você o seguinte para fechar. Se a gente não pode se iludir quando goleia o Motoclube pela Copa do Brasil, fazendo 5x0, jogando um bom futebol, também não podemos entrar no desespero de achar porque não venceu o Bangu nada vai dar certo. A gente tem que ter calma nesse momento, é um começo de trabalho, os reforços chegando, Marcelo Chamusca começando a dar uma cara para esse time do Botafogo. No começo é mais do que natural ter essa oscilação, a gente esperava essa vitória, logicamente, ela não veio, infelizmente, mas a gente tem que dar sempre aquele voto de confiança, aquele respaldo, porque ainda tem muita coisa para acontecer. Então que o Marcelo Chamusca possa corrigir aquilo que não deu certo nesse jogo, porque daqui em diante temos que buscar a vitória e conseguir construir as jogadas da forma como fizemos contra Resende e Motoclube. Mas e você, Fogão, o que você pensa a respeito dessa partida contra o Bangu pela 3ª rodada do Campeonato Carioca? Qual foi a sua impressão em relação a esse jogo? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e eu te peço por gentileza, se você não for inscrito no canal, se inscreva para a gente poder alcançar a marca dos 10 mil inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.